tem muito tempo que eu não gravo nada aqui. Deve ter uns 7 anos, talvez um pouco menos. Não olhei. Não me preocupei em olhar. De lá pra cá, muita coisa mudou. Me tornei pai, eu tive uma relação complicada, muito legal, mas duradoura até então, com a mãe da minha filha. Tive oportunidades de trabalho interessantes, vivi e sobrevivi uma pandemia, até onde eu sei eu não contraí o Covid, ele não é parte do meu repertório, né? Me tornei uma pessoa muito diferente, em diversos aspectos, ainda que eu conserve muito de quem eu fui naquela etapa toda, né? Das coisas que eu falei nos últimos vídeos desse canal. Concordo ainda com muito que eu disse, ainda que eu veja de uma forma ligeiramente diferente. Acho que a gente vai se dando conta com o tempo que o mundo é consideravelmente mais complicado do que a gente acha que é. Porém, simultaneamente é incrivelmente mais simples do que a gente faz parecer. Ser pai me mostrou o quão forte eu sou capaz de ser diante do desafio da paternidade e, ao mesmo tempo, me mostrou o quão frágil eu sou. É uma opinião impopular, sabe? A gente está vendo numa sequência desastrosa de circunstâncias a quantidade de mãe que é deixada à deriva, né? Por pais triviais, irresponsáveis, incompetentes, talvez inconsequentes. O que não chega, o que não entra em evidência, eu acredito, é o pai que quer fazer, sabe? O pai que quer ser presente, o pai que quer fazer a diferença. Eu cresci com pais separados, né? Aos 12 anos, meu pai saiu de casa, aos 14, houve um divórcio e essa foi a minha vida desde então. Eu demorei muito para perceber a quantidade de cicatrizes que eu carrego disso. Desde a minha infância até hoje, isso me marcou muito. Meu pai nunca foi nenhum super-herói, não. Mas ele era um bom amigo, sabe? Me fazia companhia, me fazia eu me sentir inteligente, ao mesmo tempo que mergulhado num poço de soberba, machismo e ignorância. Ele tinha um jeito muito peculiar e nem um pouco incomum, ao mesmo tempo, de destruir aquela vontade de viver que a gente costuma buscar. Então, de muitas formas, isso foi só positivo mesmo. As sequelas são coisas que a terapia vai ajudando a perceber. E agora o pai sou eu. E é muito dilemático isso. Acho que às vezes a gente tem que dizer o óbvio, ainda que não precise ser dito. Evidentemente eu não carrego certeza nenhuma comigo. Eu não presumo estar certo sobre a maior parte das coisas, e sobre uma outra grande quantidade de coisas eu prefiro estar errado mesmo. Porque eu costumo ter opiniões que não são agradáveis. Hoje eu estou há mais tempo separado da mãe da minha filha do que o tempo em que a gente efetivamente dividiu uma vida juntos, né? Morar juntos e cuidar de uma casa e tudo mais. Fazem mais de 2 anos isso. Desse tempo, aproximadamente uns 10 ou 11 meses, eu não tenho certeza, minha filha morou em outro estado. Então foi um período muito solitário. Ironicamente, não está tão diferente do que eu estou vivendo agora, mas eu passei esse período longe dela, né? Foi um período conflitante, um período em que, ainda que as coisas estivessem emocionalmente resolvidas, como um bom emocore, a gente tende a acreditar no amor e acreditar que as coisas talvez possam ser resolvidas, né? Então eu me permiti sonhar, me permiti querer, porque acho que qualquer boa pessoa se permitiria, e eu fiz isso por mim. E aí, claro, escalou muito mal, não deu certo, mas eu segui numa batalha muito sincera para poder construir um relacionamento bom
com a mãe da minha filha, no sentido de sermos amigos mesmo, né? De que ela se sentisse à vontade para contar comigo como um amigo de fato, sabe? Dividir frustrações, apresentar necessidades, me ajudar com o que eu precisasse também, mas principalmente que a gente pudesse dividir nisso um contexto que fosse favorável para um relacionamento positivo entre pais, né? E óbvio, o principal elemento disso é que nós pudéssemos cuidar da Moana com qualidade, né? Com a atenção e o zelo que ela merece, precisa. Deu certo por um tempo, deu certo enquanto eu me dispus a ler, enquanto eu me dispus a me esforçar, mas é claro que eu estou falando isso dentro de uma perspectiva minha, né? Uma parte considerável dos motivos do meu relacionamento com ela não terem funcionado foi exatamente a ausência de uma comunicação ativa da parte dela. Tinha muita raiva ali que eu não conhecia, não tinha a menor noção. E não seria diferente, né? Uma vez que a gente estava em uma relação, esses elementos não eram públicos, né? Ou pelo menos publicados dentro do que nos condizia, né? Fora desse contexto, ficaria só mais complicado e não foi diferente. E isso eu não digo apontando dedos. Acho que as pessoas elas vivem realidades próprias e eu não a culpo por ter se mantido fechada dentro das suas próprias convicções. Afinal, eu acredito que não é culpa dela nesse comportamento. Eu acho que ela vive a realidade que a foi imposta como criação e ela encontrou do jeito dela, com o que ela tinha, formas de se defender desse processo, se defender da forma com que ela foi criada, da forma com que ela foi tratada desde criancinha. E eu acho que ela, na verdade, é uma sobrevivente e ela, felizmente, passou por cima de muita coisa para triunfar e ainda está lutando muito, sabe? Acho que ainda falta muita coisa. Ela subestima o poder que ela tem, ainda subestimando também a ferida que está aberta. Mas eu achando coisas. Uma boa mãe, esforçada, vai ser melhor ainda, eu acho. Mas essa ferida, essa brecha psicológica, emocional, fez com que ela encontrasse a necessidade de se defender em situações em que ela não está sendo atacada. E mais uma vez, não acho que é culpa dela, não, mas isso tá me machucando muito. Tem sido isso, sabe? Isso tem sido a matriz do meu dia a dia, né? A solidão é angustiante de estar longe da minha filha, porque na ausência de comunicação com a mãe dela, a gente não alinha as coisas, né? Eu tendo a não conversar com quem não quer falar comigo. E aí as coisas não estão legais. São dias complexos, financeiro nunca foi confortável para mim e continua não estando. E isso eu só estou comparando com ontem, não com os outros. A minha realidade também é só minha. E nisso a gente não respira por aparelhos, mas se ocupa com eles para não perder a cabeça. Não tá nada fácil, mas eu estou tentando.